lembra de um outro dado que é fundamental. Os Estados Unidos fazendo teste de míssil. Não sei se foi eficaz ou não é difícil aferir a essa altura, mas é importante também lembrar o que o César Augusto, boa tarde, César, nos coloca. Um RC-135 americano fez a mesma rota hoje mais cedo, né? Olha, passou as portas de Murmansk. Na realidade, é um Poseidon, pelas informações que a gente tem, da Guarda Nacional dos Estados Unidos, que está fazendo a rota parecida com aquela que o RC-135 ontem foi expulso por um MiG-31. E eu lembro que ontem começaram, inclusive, rumores, né? Depois foi confirmado que foi uma expulsão através de uma interceptação do MiG-31. Mas houve um momento em que os rumores sobre um abate desse RC-135 eram muito altos, inclusive em meios russos, tá? Eu acho que a coisa está ficando difícil, complicada. Nós estamos caminhando para uma situação que a reversão dos ganhos militares russos, sob o ponto de vista de um enfrentamento convencional, sem o envolvimento direto da OTAN, a nível explícito ou maior, fica difícil ou quase impossível. Então, vou reiterar, a minha tese é, tá? A minha tese é que nós estamos, tá, colocando, nesse momento, a sociedade da Europa e o mundo todo à beira do precipício de um acidente nuclear em Zaporizhzhia provocado, né, um incidente nuclear em Zaporizhzhia provocado, um grande incidente na Crimeia que gere uma resposta pesada da Rússia para que a opinião pública europeia possa ser, de alguma forma, cativada para que esse esforço de guerra continue. Nós estamos trabalhando também com a possibilidade de um incidente no espaço aéreo, nas fronteiras da Federação Russa, que possa, de repente, envolver mais diretamente, se não o exército britânico, o exército dos Estados Unidos, as suas opiniões públicas, num sentido de se colocar diametralmente contra os interesses da Federação Russa, e é isso que eu estou assistindo nesse momento, e tenho reiterado, e infelizmente, estas informações que eu estou passando para os senhores, há alguns dias já, estão se confirmando, porque eu dizia que uma operação contra a Crimeia, ainda que de sabotagem, poderia ocorrer com o objetivo de provocar uma exacerbação do antagonismo. Eu dizia que as questões de invasão do espaço aéreo poderiam ocorrer com o objetivo de causar um incidente maior. E essa questão de Zaporizhzhia, que é muito, muito, muito importante. Por quê, gente? Se houver um ataque que atinge efetivamente o reator nuclear de Zaporizhzhia, nós podemos falar num acidente ou num desastre, numa tragédia muito maior do que aquela que assolou Chernobyl. Então não vai pagar só o ucraniano que está na região ali de Azov, o russo, quem está no Donetsk, quem está em Luhansk, não. Quem vai pagar por um eventual desastre em Zaporizhzhia é o continente europeu como um todo, não só a Federação Russa e os ucranianos, e a Ucrânia, e os russos dentro da Ucrânia, efetivamente. Seria uma tragédia de proporções absolutamente sem precedente, eu diria. E eu concordo com a Mariane, que está na Dinamarca. Está cheirando mal, gente. A gente tem uma vivência, a gente tem intuição. Primeiro, a gente tem muitas fontes de informação que, quando eu tenho uma percepção, eu gosto de trocar com essas fontes. Eu troco o dia todo com essas fontes, aqui no Brasil e lá fora. A percepção que estas pessoas têm, em relação ao que eu estou narrando aqui para vocês, é quase que consensual, Matheus Silva. É quase que consensual a percepção que algo de maior monta está para acontecer. Um pouco nublado, talvez, o cenário, um pouco enviesado em função destas visitas que as autoridades dos Estados Unidos, aí, primeiro Pelosi, depois a autoridade da Lituânia, depois outros parlamentares, senadores dos Estados Unidos, têm feito a Taiwan. Tá? E isso, de alguma forma, acaba sendo um desvio de foco, se não militar, mas pelo menos aí do esforço de informação. Então, as pessoas, e nós também participamos disso, né? Cobrimos a chegada da Nancy Pelosi, a saída da Nancy Pelosi, a estadia da Nancy Pelosi em Taiwan, e nós, em algum momento, acabamos também negligenciando um pouco a cobertura do que está acontecendo na Ucrânia. Agora, vou reiterar que é um consenso entre analistas militares, vocês sabem que nós tivemos aqui com analistas militares soldados, ex-soldados oficiais, não é? De forças especiais, tanto da antiga União Soviética, da Rússia, da OTAN, gente que está em Donetsk, em Luhansk. Nós conversamos com muita gente aqui no curso desse conflito. E nos bastidores com muita gente que não quer aparecer, e a gente entende naturalmente que muita gente não possa aparecer, até por implicações políticas,
até por muitas vezes não ter a condição de se expor sem que possa sofrer algum tipo de consequência, mesmo que de caráter político. Então, eu procuro, sempre com muita lealdade, conversar com essas pessoas, preservando as suas identidades, né? Eu acho que, assim, fonte de informação a gente tem que tratar com muito carinho e com muito zelo, com muito respeito. O que faz o diferencial, o que tem feito o diferencial do canal, para que o canal siga crescendo de maneira orgânica, com força, com respaldo de uma comunidade forte, com credibilidade, é o aspecto de nós oferecermos também segurança, solidez, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista de que as pessoas que nos dão a informação sabem que terão as suas identidades preservadas, sabem que não serão expostas, sabem que nós não faremos mau uso das informações. Tem coisa que a gente não pode repercutir aqui. Tem coisa que a gente não pode repercutir aqui. Mas nos ajuda a conceber a informação, a filtrar e a passar um panorama geral. Muita coisa que eu coloco aqui para vocês é produto de informação que não pode ser passada de maneira literal, porque senão eu acabaria expondo minhas fontes. Mas eu digo que há um consenso na comunidade nacional de analistas militares, aqui no Brasil e em todo o continente, e principalmente na Europa, pessoas que estão próximas desse conflito. Então, naturalmente, a gente conversa com diplomatas, a gente conversa com militares, a gente conversa com políticos, a gente conversa com cidadãos comuns que estão envolvidos aí no dia a dia, inclusive da presença física nessas regiões. A perspectiva é que as coisas serão agravadas e num curto prazo. Por que num curto prazo? Porque os russos seguem fazendo avanços, ainda que lentos e gradativos, nas regiões leste e sul do território ucraniano. Há uma operação que está sendo montada há algum tempo de acúmulo de mão de obra da 144ª mecanizada russa em direção a Kharkiv, onde ontem as explosões que aconteceram, não por acaso, já foram batalhas posicionais, tá? Não foram apenas lançamentos de mísseis de cruzeiro, de mísseis Iskander, de calibres, não. Houve também uma batalha que era audível da região do entorno da cidade, que é de cunho posicional. Quem tem uma experiência militar ou quem tem algum conhecimento técnico sabe, ao assistir os vídeos, que são batalhas posicionais. Então, pode estar acontecendo já um preparativo mais forte para o ingresso em Kharkiv, e eu já, há muitos dias atrás, falei sobre isso, com exclusividade para o Brasil, é bom que se frise, né? Sem ser presunçoso, mas sem falsa modéstia. E espera-se também uma operação contra Nikolaev, que seria o precedente de uma tentativa de operação contra Odessa a qualquer momento. Para mudar tudo isso, para criar esse grande problema, na Santos, boa tarde, um abraço também ao Heron Almeida, a sempre querida e presente, onipresente Azamari Solange. Para criar esta situação diferente, nós precisamos entender o seguinte: não será com uma solicitação de ajuda do Zelensky para o Biden de mais alguns bilhões de dólares em HIMARS, ou em equipamentos, ou em armamentos. Por que não será? A chance de uma guerra geral existe, sim, existe. Mas por que não será? Tá? Pelo seguinte, gente, porque a opinião pública europeia está saturada. Então não adianta mandar o que for de armamento para a Ucrânia se a opinião pública europeia começar a derrubar governo na Alemanha, começar a derrubar governo na França, começar a derrubar governo na Holanda, na Bélgica e tudo mais. Então esse é o grande ponto que precisa ser observado. Você precisa de um grande fato de tentativa de operação psicológica que gere uma coesão novamente no seio da comunidade europeia, para que eles sigam sustentando o esforço de guerra. E com algum grau de estabilidade, porque o sujeito está perdendo emprego, o sujeito está na pindaíba, o sujeito está numa situação difícil, o sujeito está vendo a conta de luz, a conta de gás, e lá para as alturas. O outono está chegando. As fábricas estão abandonando a Alemanha, estão abandonando a França, estão abandonando a Itália, ainda que lenta e gradativamente, com direção a locais, a países, a regiões onde o gás é mais abundante, não é escasso e é muito mais barato, inclusive a mão de obra. Aí, para completar, você tem fluxo de refugiados. Parece que a coisa na Polônia está ficando feia em relação ao ânimo da população polonesa em relação aos ucranianos, por mais solidariedade que tenham.